Opa, tô um pouco diferente aqui, mas é o único tempo que eu achei para gravar esse vídeo. Falar um pouco de processo civil. Vamos falar primeiro da sentença, começando aí no artigo 485. O artigo 485 trata das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. Ou seja, quando o juiz analisa o processo, mas sem entrar na parte dos fatos, sem ver o que aconteceu. Ele só vê a matéria processual. Então, são as causas de verificar condições da ação, condições da inicial, condições de andamento do processo. Então, assim, são causas de extinção do processo sem resolução de mérito ao indeferimento da inicial. O processo fica parado por mais de um ano por culpa das partes. Nesse caso aí, a parte precisa se intimar da andamento, sob pena de extinção e divisão das custas processuais de maneira proporcional. Também é causa de resolução de extinção de processo sem resolução de mérito, o abandono de causa, ou seja, deixar o processo parado por mais de 30 dias. Precisa também intimar a parte antes de extinguir, e nesse caso o autor pode ser condenado nas despesas, nas custas e nos honorários da outra parte. O processo também pode ser extinto por falta de pressupostos do processo, caso em que o juiz pode conhecer a qualquer momento. Então, se tiver no segundo grau, se tiver após a citação, antes da citação, qualquer momento ele pode reconhecer isso, ele reconhece de ofício a qualquer momento. Também pode reconhecer de ofício e extinguir sem resolução de mérito em caso de perempção, litispendência e coisa julgada, que a gente já viu aqui no canal o que é litispendência, mais ou menos o que é a coisa julgada, que é uma coisa imodificável, impassível de recurso, irrecorrível, e a decisão final de um processo, que também pode ser reconhecida de ofício. Também é causa de extinção de processo sem resolução de mérito, a falta de legitimidade, interesse, que também pode ser reconhecida de ofício a qualquer momento do processo. Se o juiz também verificar que existe uma convenção de arbitragem para este processo, ele pode extinguir sem resolução de mérito. Caso também de extinção é a desistência, então o juiz vai lá, dá uma sentença homologando a desistência daquela parte que desistiu do processo. É importante lembrar que só pode desistir do processo sem o consentimento da parte contrária antes da citação, depois só com o consentimento da parte contrária. Também é extinto sem resolução de mérito se a parte morrer e a ação não puder ser transmitida para os herdeiros, né? Uma ação personalíssima, né? O autor só pode desistir também da ação antes da sentença. E se o réu apresentar a contestação, ou seja, se o réu integrar o processo, a causa de extinção sem resolução de mérito por conta de abandono da causa só pode ser dada em virtude de requerimento do réu. Então, uma vez que o réu integrou o processo, ele tem que pedir a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa, para daí sim o juiz deferir e extinguir o processo. Também, o juiz, quando extingue o processo sem resolução de mérito e a gente interpõe uma apelação, né, da sentença que decidiu isso, ele primeiro pode olhar e ver, pô, será que eu não fiz cagada nesse processo? E vai lá e ver se ele pode corrigir a extinção dele antes de subir o recurso para o tribunal. Então, a gente tem uma possibilidade do juiz se retratar antes de mandar o recurso para frente. Uma oportunidade aí de promover maior celeridade, maior eficácia no processo judicial, né? Então, nos termos do 486, se o juiz extinguir o processo sem analisar o mérito, você pode entrar com a ação de novo. Se você entrar com uma ação de novo, não pode ser exatamente a mesma. Você tem que corrigir os erros que levaram à extinção da primeira. Se você abandonar o processo 3 vezes, daí não pode mais entrar com a ação, você fica proibido de ajuizar essa ação. Aí também temos as causas de extinção com resolução de mérito, né? Que é a procedência ou não do pedido ou da reconvenção. Reconvenção é o pedido contraposto, né? É causa de resolução de mérito também a decisão sobre prescrição ou decadência. Então, a decisão que atesta a prescrição ou decadência entra no mérito. E quando o réu chega e fala,
o pedido que esse autor está fazendo, eu reconheço, não vou discutir. Essa também é uma extinção com resolução de mérito. O juiz também vai extinguir com resolução de mérito quando ele homologar um acordo, quando ele extinguir o processo por conta de um acordo, que no código está escrito transação, ou também quando o autor renunciar aí ao direito, né? O juiz pode reconhecer a prescrição em decadência, né, como eu já falei, mas se ele não decidir essa prescrição e decadência de maneira liminar, ou seja, de maneira rápida no curso do processo, de maneira inicial, né, com urgência, com mediante aí o processo rápido, né, que a gente fala em liminar é aquela ideia de entrar com o processo e já sair a decisão. Então, se ele não decidir dessa maneira, ele precisa intimar as partes para falar sobre essa prescrição e decadência. O juiz também sempre precisa tentar resolver o mérito nos termos do 488. E daí, 489 a gente já fala de uma parte mais legal do processo, que são os elementos da sentença. Primeiro, o juiz vai contar uma historinha do que aconteceu no processo, as partes mais importantes, quem são as partes, resumo do caso, né? Um resumo do que as partes estão pedindo, né? Um resumo do que o réu falou na contestação dele. Vai falar se teve alguma perícia, se teve alguma decisão importante, né? E esse pedaço da sentença vai se chamar relatório. Então o juiz começa a sentença pelo relatório. Quando ele termina a parte do relatório, ele escreve: é o relatório, passo a decidir. Quando ele escreve isso, passo a decidir, ele está entrando aí na parte do fundamento, que é onde ele vai fundamentar por que ele deu razão a um ou não, né? E aí a gente chama essa parte de fundamentação. Então, primeiro vem o relatório, depois a fundamentação e, por último, quando o juiz escreve ante o exposto, julgo procedente, ante o exposto, extingo sem resolução de mérito, quando ele escreve essa parte, a gente está falando do dispositivo. Dispositivo é a parte que resolve o processo e que finaliza o processo. Então, a gente pode pensar em dispositivo porque o juiz dispõe do que foi trazido a ele pelo processo judicial, né? Também temos aí, como a parte da fundamentação é extremamente importante para o processo judicial, as causas de falta de fundamentação estão expressas nesse artigo também. Ou seja, quando o juiz só copia um dispositivo legal, quando ele dá um conceito jurídico indeterminado, considera a atividade do autor atividade de risco e por isso julgo procedente. Não, o que é uma atividade de risco? Ele precisa especificar isso de maneira mais precisa. Quando o juiz fala, julgo procedente pedido por conta da paz social, o autor tem razão pela paz social. O que é a paz social? Né? Por conta do devido processo legal, julgo improcedente pedido. Então, conceitos jurídicos muito indeterminados, muito amplos, são causas de falta de fundamentação. E aí você tem que atacar essa sentença e brigar para ele corrigir isso. Quando o juiz também invoca motivos genéricos para decidir, motivos que servem para qualquer decisão que ele fosse dar, qualquer processo, essa também é uma causa de falta de fundamentação. Se o juiz também não enfrentar os argumentos da parte que são capazes de decidir, presta atenção, ele tem que enfrentar os argumentos que são capazes de modificar a relação jurídica, que são capazes de modificar o processo. Ele não precisa rebater tudo que o autor falou, tudo que o réu falou. Ele precisa enfrentar os argumentos que vão influir no mérito, tá? Então, se ele não enfrentar, é causa de falta de fundamentação. Também, se o juiz se limitar a invocar um precedente, invocar uma súmula sem explicar aí a conexão com aquele processo particular, daí é causa de falta de fundamentação. Se o juiz também não seguir uma súmula, uma jurisprudência dominante, não seguir um precedente, e aí, se ele não seguir isso sem mostrar por que ele não seguiu, ele só não seguir, aí é uma causa de falta de fundamentação. Ele pode até falar, essa jurisprudência é a jurisprudência dominante, mas nesse caso aqui, o caso particular traz esses elementos que não são compatíveis com essa jurisprudência. Aí sim, do contrário, falta de fundamentação, tem que atacar a sentença. Então, se o juiz também se deparar com um conflito de normas, ele precisa mostrar por que ele pegou uma lei e preteriu a outra. Por que ele preferiu aplicar uma norma em detrimento da outra. A decisão do juiz também, quando a gente
pega a sentença para ler, pega a decisão para ler, a gente tem que entender ela, a gente tem que presumir que aquela decisão está eivada de boa-fé, ela emana boa-fé, porque como é um ato público, né, não se espera que o juiz vá agir de má-fé na sentença. Então precisamos sempre interpretar a sentença de acordo com a boa-fé. Aí os próximos artigos eu vou tentando fazer aí, deixar para os próximos vídeos, mas essa parte de sentença é muito bacana e é muito importante para quem está começando.